Galera, a Intel aí lançando os Intel Core Ultra, né, que são os processadores de nova geração, com plataforma Z890, LGA 1851, tudo completamente diferente, a partir de agora unicamente DDR5, e algo como um movimento muito semelhante ao que a AMD fez com os AM5, somente DDR5, PCI Express 5, USB 4 e assim por diante. Entretanto, cara, a apresentação do Robert Hallett, que já foi inclusive da AMD, falando sobre esses processadores, o foco dele, toda a estratégia por trás desse marketing que a Intel está fazendo no entorno desses novos processadores Arrow Lake, e até a estrutura deles mostra uma preocupação da Intel muito maior com o futuro do que com o presente. Até porque o que a AMD provavelmente vai apresentar a título de concorrente para isso vai estar um passinho à frente em gaming, que é provavelmente o que mais vende hoje no mercado de processadores de desktop dessa linha, né, desse preço. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que a Intel apresentou, sobre como que ela apresentou isso e o que a AMD muito provavelmente vai fazer quando esses processadores foram lançados, em uma estratégia que, como eu já tinha dito anteriormente, ela está acertada por parte da AMD. A gente, como consumidor, não concorda, né? Mas a AMD acabou fazendo toda uma tática para conseguir envolver esse lançamento da Intel e não movimentar muito o mercado, porque do jeito que o mercado tá, é interessante para a AMD. Vamos falar sobre tudo isso depois do recado dos nossos patrocinadores. gvgmall.com, esse é o site confiável e seguro para você comprar as suas chaves de Windows 11, Windows 10 e pacote Office. Você pode optar pelo Windows 11 Pro por R$ 124 usando o cupom PCF25 ou ir no Windows 10 que é mais barato, sai por R$ 86 usando o mesmo PCF25 e fazer aquele upgrade para o Windows 11 gratuitamente. Sem esquecer também que o pacote Office sai por R$ 255 e o cupom do PCFX também vai. Eu recomendo para vocês que usem os links que estão aqui na descrição para vocês entrarem na GVG Mall e fazerem a festa, não tendo mais aquelas limitações chatas de quem não ativa o seu Windows e não tem um Windows original. Intel Arrow Lake, né? A Intel finalmente chegou ali com um processo de chiplet, né, em que nós temos tiles, né, AMD tem, em que você tem um SoC tile, em que você tem um tile voltado para I/O, né, entrada e saída de dados. No SoC tile, a gente vai ter os cores, que são Lion Cove, Performance Cores, a gente vai ter os cores que são os Skymont, que também são os Efficiency Cores. Eles vão compartilhar um Ring Bus, o que é bom, porque Ring Bus é uma arquitetura de transferência de dados entre núcleos relativamente rápida, de baixa latência. Isso vai permitir ainda que nós continuemos com uma performance relativamente muito boa em games. Havia um receio da minha parte, sinceramente, deles compartilharem o Cache L3 à moda do LLC, do Mesh, né, do Mesh LLC. Mas não, realmente, assim, tudo se confirmou, tudo bacana. Porém, por mais que nós estejamos falando de um chip que tem uma parte em 3 nanômetros e outra parte em 6 nanômetros, e que isso barateia a produção, eles ainda têm relativamente o mesmo preço da geração passada. Aí você diz, Marco, mas pô, ele tem o mesmo preço da geração passada, mas é muito melhor, né? Será, cara? Porque, cara, assim, francamente, quando a NVIDIA lançou as RTX 40, por exemplo, o que eles mostraram? Eles mostraram eficiência energética? Não. Eles focaram basicamente em quão mais rápida a nova tecnologia é. 2 vezes, 3 vezes mais rápida em Ray Tracing, Path Tracing, em isso, aquilo outro. Mas, realmente aumentando o Power Target, aumentando o consumo na nova geração. E aí você vê, bom, eles focaram numa coisa, porque era nisso que ele era bom, e é isso que todo mundo quer, performance. Só que a Intel, por vários momentos nos seus slides, o cara fala, fazendo a mesma coisa com metade do consumo. Fazendo a mesma coisa com um tanto por cento menos de consumo, com tanto mais de eficiência energética. E, cara, se tem uma coisa que eu aprendi, é que quando os caras falam em eficiência energética, isso eles falam muitas e muitas vezes, é porque a performance não vai ser o ponto.
Eu até imagino que eles vão render um pouquinho mais. Só que, ó, quando a gente fala de processadores como um 14900K, 14900KS, que tem 6.2 GHz de boost clock máximo, cara, são processadores que têm um clock muito alto. E o 285K, que é o que teoricamente substitui, já se fala até no 295K, ele vai até 5.7. E aí, acaba que, meio que, tecnicamente não dá pra comparar, né? Mas, ao mesmo tempo, um 9950X também não chega nisso, né? E nem por isso deixou de competentemente superar o 14900K. Então, não só estamos falando aqui de um corte de clock, como nós estamos falando de um corte de threads. A quantidade de de núcleos dentro do processador topo de linha vai ser a mesma. 8 de performance, 16 de efficiency cores. O problema não, a mudança é que nós não estamos mais tendo hyperthreading nos novos processadores da Intel. E o hyperthreading, pessoal, apesar de ele dobrar a quantidade de threads de eficiência, ele não necessariamente significa o dobro de performance, tá? É um ganho relativamente pequeno, porque teoricamente isso era uma forma assim, era só uma janela acessória para você ter acesso a dados e instruções dentro do processador e conseguir encher o processador com dados e instruções o mais eficientemente possível. Entretanto, não tem mais isso. Então você imagina, você corta o clock, você corta as threads, você deve perder performance aí. O que você vai ganhar de volta de performance, então vamos dizer assim, tá aqui o 14900K, você corta a clock, você corta threads, para você recuperar essa performance, você vai ter que ter ganho de PC, ganho geracional, ganho arquitetural. E, a priori, a Intel há muitos anos está trabalhando em arquiteturas como essas, mas há muitos anos também eles têm dificuldade, imagino eu, justamente porque os clocks que eles alcançavam não eram suficientes para competir com os produtos que eles mesmos estavam lançando. Então, eles já estão há um tempo lidando com isso. Dessa vez, eu acho que eles conseguiram algo muito semelhante, né? A ideia é, segundo eles, estar on par, né? Estar empatados com os Ryzen 9000 em gaming, com os 14900K em gaming, mas isso não os deixa se equivaler em gaming à família 3D da AMD. E aí, eu tinha questionado por que a AMD não simplesmente lançou os Ryzen 9000 de primeiro momento. E, tipo assim, cara, os nossos produtos a partir de agora são X3D e acabou. Não tem mais produto não X3D. Porque, pra te falar bem a verdade, eu não entendo por que lançar produto que não tem um cache 3D, né? Mas, estratégia, né? A AMD pegou, lançou os Ryzen 9000, criou uma situação que diz assim, cara, ninguém vai comprar essa merda. Não é vantagem para ninguém isso. E também a Intel, como não vai lançar esse agora, se eles não focarem no marketing de eficiência, realmente todo mundo vai cair olhando para os números de performance, esses números não vão estar lá, e aí as pessoas vão se frustrar do mesmo jeito que se frustraram com a AMD. A Intel, pelo menos, fez um approach diferente já desde o início. E aí, cara, a AMD, pelo menos, tem na manga a carta do X3D. Quando a Intel lançar esse processador e tiver ali uma discussão, que é aí que tá todo... Até que margem a Intel consegue combater a eficiência da AMD, que está muito bem nesse aspecto, e ameaçar o mercado que a AMD está construindo. E aí, no momento que a Intel, de repente, ameaçar, a AMD vem com os Ryzen X3D, com tecnologias completamente diferentes. Então, muito provavelmente, o cache 3D, como eu já havia falado, deve vir para 2 CCDs, né, nos processadores com mais núcleos. E aí, mesmo tendo 16 e 32 threads, os caras vão conseguir superar em multicore, em single core, os processadores que já foram lançados pela AMD e vão conseguir rivalizar em gaming com os Intel. E aí, cara, a Intel realmente fica meramente na mão dos clientes que têm uma certa fidelidade com a Intel. E vai por mim, tem muita gente assim, né? Realmente, a minha própria percepção é que Intel é mais estável ainda do que a AMD. Eu tenho
tanto os Ryzen 9000, 7000, 7000 3D, quanto os Core i5 14600K, 14900K eu vendi um dia desses, 14900KF, já pensando em possivelmente comprar o Ultra 285K para teste aqui no canal, porque infelizmente a Intel ela não conversa com ninguém de lá, não conheço, realmente não tenho relacionamento. Então vai precisar, bota a grana na parada para eu trazer para vocês. E aí eu ainda tenho um pouquinho mais de confiabilidade na estabilidade das plataformas Intel. Só que dessa vez é tudo muito diferente. E aí eu fico receoso de como é que vai ser, né? Mas, para todos os efeitos, para a grande maioria das pessoas, saca só, não tem o menor cabimento. Eu acho que hoje é muito mais negócio você ir no 14600K, que está desvalorizado pela nova geração, desvalorizado pelas tretas do microcode da Intel, desvalorizado pelas questões das instabilidades, tem uma garantia hoje de 5 anos em vez de 3, por conta dessa treta toda. As novas BIOS resolveram o problema. E aí, cara, é um excelente processador, barato, em promoção, tem placas-mãe DDR4, né, no caso com memória DDR4, baratas que também vão entrar em promoção. Cara, eu acho o 14600K o processador a ser batido hoje. Para quem tem mais grana, um 7800X 3D é o processador a ser batido. Porém, ele vai ter que ter DDR5, ele vai ter que ter X880 ou X670, placas-mãe mais novas, mais caras. Ou, se for o caso, se você tiver pretensão por AMD, um 5800X 3D, um 5700X 3D, que seriam processadores realmente difíceis de tanto Intel quanto AMD baterem no seu custo-benefício com esses novos processadores que devem ser lançados. E aí é que entra toda a discussão, que nem a que eu falei no vídeo anterior. De tipo assim, acaba que no final tem novos lançamentos que não mudam absolutamente nada, mas somente o marketing que vai fazer com que esses produtos entrem na cabeça das pessoas, afetando a parte do cérebro delas que diga assim, você precisa fazer um upgrade, você precisa mudar de vida e a única forma de você mudar de vida é com o novo processador da AMD, é com o novo processador da Intel, é com a nova placa de vídeo da NVIDIA. No fim das contas, pessoal, essa nova arquitetura da Intel, ela me deixa até, de certa forma, esperançoso. Porque, ao menos, é um movimento da Intel corajoso, no sentido de dizer assim, gente, não teve jeito pra gente. De início, a gente não conseguiu bater o 14900K. A gente talvez tenha batido um pouquinho, mas não era bem o que a gente queria. Mas é muito mais importante a gente ganhar eficiência nesse momento, a gente voltar, né, back on track, voltar para o caminho de tentar inovar, de ter eficiência, de ter uma boa plataforma, do que insistir em ficar aumentando thread, em ficar aumentando clock, em ficar aumentando consumo, como estava acontecendo e a gente massivamente criticou aqui. Então, eu espero realmente que a Intel consiga reduzir o consumo vertiginosamente porque precisa, reduzir a temperatura também vertiginosamente porque precisa, mas ao mesmo tempo eu me questiono se esses dados que eles têm informado são com performance em baseline profile, que é um perfil podre para processadores K, faz um 14.900K sair de 40 mil para 36 mil pontos no Cinebench, por exemplo, aí eles estão comparando o 285 com o quê? Com os 40 mil ou com os 36 mil? Eles estão comparando o consumo dele em 250, 265 watts em MCE ou a 125 watts travado no baseline. E aí o 285 a 125 no baseline estaria rendendo o mesmo, mas com consumo menor. Isso tudo vai ter que ser analisado com muita calma, né? Mas ao menos, como eu falei, é uma sinalização de que a gente tem um futuro melhor pelo lado da Intel. E aí só do fato de a AMD já dizer assim, bom, a Intel não está mais presa naquele absurdo de consumo, naquele absurdo de temperatura, naqueles processadores que têm problemas de empenamento, naqueles processadores que têm problemas de instabilidade, a gente vai ter que se mexer. Vamos ver como é que vai ser o futuro. Beleza, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. A maioria das pessoas não é inscrita do canal, cara. Pô, cara, é só pegar o diabo do celular e clicar lá, se inscrever para continuar acompanhando a parte do hardware no Brasil, com mais técnica, com mais crítica, com um pouquinho mais de fervor. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.